Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu tô aqui com a Eli mais uma vez para comentar sobre o livro Estamos Bem, da Nina LaCour, que nós fizemos uma leitura em conjunto. O Thiago ele ia fazer uma leitura junto com a gente, só que ele teve uns probleminhas e não terminou de ler o livro. Só que ele também me falou um pouquinho sobre as opiniões que ele teve durante o início da leitura e depois a gente vai falar sobre isso também. Bora? Bora lá! O livro Estamos Bem, da Nina LaCour, ele vai contar a história da Mary, que ela começa o livro, ela está em Nova York, no alojamento da faculdade dela, e a faculdade está entrando em recesso, né, e ela está sozinha ali, ela vai ficar sozinha, e ela está muito apreensiva porque ela vai receber a visita de uma amiga que ela tinha no passado. A Mary ela morava na Califórnia e a gente não sabe por que ela decidiu ir mais cedo para a faculdade, ela fugiu de tudo isso. Então no começo do livro a gente tem a impressão de que ela fugiu por algum motivo ali da Califórnia, foi parar na faculdade de Nova York. A gente fica tentando entender o que é, mas leva um tempinho até conseguir descobrir o motivo dela. Leva bastante tempo. E durante todo o início do livro vai falar sobre a solidão dela, né? E também seria um início de depressão que ela tá tendo, será? Um início de depressão, né? Ela tá bem, ali no começo do livro, ela se mostra bem desanimada, bem cabisbaixa em alguns momentos, bem só mesmo, né? O livro ele tem duas linhas temporais, então vai contando o momento presente, que é ela em Nova York. Ela tá apreensiva porque ela vai receber essa amiga dela, a Mabel, para ficar alguns dias ali com ela. E em outros capítulos vai contando o passado, o que foi que aconteceu para levar ela a tomar essa decisão. De onde ela tá hoje, né? Do porquê, dos motivos dessa depressão, que a gente acredita, né? Que na verdade a gente imagina que ela tá depressiva e ela vai contando as histórias dela lá de trás, né? De como tudo começou, o que aconteceu para chegar até ali. E é muito diferente o tom dos capítulos, porque enquanto ela tá em Nova York, que tá em pleno inverno, tá frio, ela tá solitária, ela tá totalmente sozinha. Quando ela começa a lembrar do passado dela, que era na Califórnia, ensolarado, ela morava com o avô, o pai ela não conheceu. Não. A mãe já havia morrido. Quando ela era bebê, né? Então ela foi criada pelo avô. E eles tinham um relacionamento muito bom, né? Muito bom. Eles pareciam colegas de quarto que dividiam a casa. Havia um respeito muito grande entre os dois, né? Que o avô dela sempre respeitava o espaço de cada um. O espaço dela, assim como ela também respeitava o espaço dele. Até, inclusive, tem uma passagem do livro que ela conta que tinha uma parte da casa dela que ela nunca tinha ido, né? É verdade, que ela não conhecia o pedaço onde o avô dela convivia, que era o quarto do avô, o escritório dele e tal. E a gente vai conhecer a Mabel, que é uma amiga muito próxima da Mary, a família da Mabel, que também é super receptiva, eles são artistas. E os pais da Mabel, eles acolhem ela muito, muito bem, né? Ela se sente bem na casa deles, nesses trechos que ela conta do passado dela. Ela conta alguns detalhes de festas onde ela e a amiga foram juntas, e a impressão que ela tinha de como os pais dela, né, recebiam ela. Ela era como se fosse filha do casal também. Isso mesmo. E conforme o livro vai avançando, a gente vai vendo que a Mary tinha uma necessidade de saber coisas sobre a mãe dela, que ela não conhecia. A mãe dela era surfista, então sempre que ela estava ali pela praia, sempre vinha algum surfista que conhecia a mãe dela e falava: eu conheci a sua mãe, e contava alguma coisinha, né? As pessoas olhavam para ela e já sabiam que era a filha, porque algumas pessoas diziam que ela se parecia demais com a mãe, né? E o avô, na verdade, nunca tocou no assunto, né? E a Mary, pra respeitar esse luto, essa dor, ela acabava não forçando pra saber mais sobre a mãe dela. Porque o avô, ele tava, assim, todo fragilizado, porque além de ter perdido a filha, ele também tinha perdido a esposa há pouco tempo, né? Então ele tava mais fragilizado ainda, e onde foi que ela foi respeitando o espaço dele, né? Foi deixando ele lá da forma que ele se sentia melhor para continuar vivendo os dias dele. E aí, conforme o livro vai avançando, a Mabel finalmente chega em Nova York e a Mabel quer saber por que a Mary fugiu da Califórnia assim do nada, sem explicar para ninguém para onde ela estava indo, por que ela estava indo para faculdade mais cedo, por que ela ignorou as centenas de chamadas e mensagens e e-mails que ela mandou. E a gente vai vendo, né,
a relutância da Mary de tocar nesse assunto, de falar o porquê que ela tomou essa decisão. E mesmo assim, a Mabel vai lá pra Nova York e na verdade ela vai pra lá com uma missão. Ela quer trazer a Mary de volta, né, pra pelo menos passar o Natal com ela e com a família dela. Isso. Ela tem uma necessidade muito grande de entender o que aconteceu, né? Porque que ela foi embora dessa forma e, né, não teve nenhuma resposta de todas as tentativas que ela teve de entrar em contato com ela. Então o livro vai falar sobre solidão, sobre a necessidade que as pessoas têm às vezes de ficar sozinha. E também aquela solidão imposta que às vezes a vida, né, obriga a pessoa a estar sozinha. Vai falar sobre luto, como que eles lidam com isso. Vai falar um pouco sobre o luto que o avô tinha, o luto que ela tinha pela mãe, que na verdade ela nem conheceu tão bem assim, porque ela era muito pequena. E esse avô dela também, né, a gente vê durante o livro, que ele tinha uma pessoa, né? Ele tinha uma pessoa com quem ele se correspondia. Então, assim, ela até ficava achando engraçado o avô ter uma namorada, né? Mesmo que por correspondência. O livro ele tem só 220 páginas, né? É bem 240. curtinho. Ele é muito curto, a leitura, pelo menos pra mim, foi muito rapidinha, eu li de um dia pro outro. É uma leitura muito gostosa, é um livro que te prende, você quer saber o que vai acontecer na próxima página. Apesar de ser um assunto pesado, né? Solidão, depressão, luto, a narrativa, né? Tudo que a Mary vai dizendo ali, você meio que vai se você se identificar com ela, a leitura vai ficar um pouco mais prazerosa e vai fluir melhor. Sim. O Thiago, que havia iniciado a leitura em conjunto com a gente, ele teve alguns problemas e não terminou o livro, ele resolveu abandonar o livro, mas ele já não teve essa identificação que a gente teve. Ele falou que não conseguiu se identificar com a personagem, ele não sentiu interesse, e então ele estava lendo forçado mesmo. Para ele não foi uma leitura prazerosa. Inclusive eu olhei depois nos comentários do Scooby, tem várias outras pessoas falando mesmo, que não conseguiu se identificar com a história, que foi muito arrastado a leitura. E é engraçado porque foi totalmente diferente pra gente. Totalmente diferente. O livro ele me tocou profundamente, foi um livro que me emocionou, mas ao mesmo tempo foi uma leitura assim que eu consegui concluir rapidamente. Foi um livro que me chamou muita atenção e eu gostei bastante. Então, enfim, se você tinha interesse em ler esse livro, pode ir, que você, pelo menos a gente diz, né, que não vai se arrepender. Talvez você não se identifique, né, mas vale a pena tentar, porque não é um livro que você vai passar muito tempo lendo, afinal ele só tem 240 páginas. E se você quer saber o final do livro, ou se você já leu e quer saber nossas impressões, nossas opiniões, continue vendo o vídeo. Caso você não goste de spoiler e vai decidir ler o livro, depois você volta e vê o final do vídeo. E porque agora a gente vai falar sobre o desfecho do livro e sobre tudo que motivou aí a Mary a fugir de Nova York. Ela decide fugir de Nova York, né, quando em um dia quando ela chega em casa, o avô não está, né, e ela fica toda desesperada procurando esse avô. E ainda falando da história dela respeitar o espaço dele, de ter uma parte da casa deles, né, que ela não ia, que era a parte onde o avô ficava, o quarto, o escritório e tudo mais, né, onde ele escrevia as cartas para aquela namorada que ela imaginava que ele tinha. E ela não encontra o avô e ela bate na porta do quarto, ela chama o avô, ela grita pelo nome dele, né? Mas ele não responde. E ela não tem coragem de abrir aquela porta para entrar dentro da casa, dentro do quarto, para verificar onde o avô está. E ela entra finalmente no quarto dele, no escritório, e aí ela começa... Primeiro que ela descobre que tudo que era material da mãe dela, ele mantinha guardado, sem nunca ter compartilhado com ela. Então, no primeiro momento, ela se revolta muito por ele nunca ter compartilhado a memória da mãe dela, que era uma coisa que ela queria tanto. E aí ela descobre que todas as cartas que ele escrevia para essa suposta namorada, na verdade ele estava se correspondendo com a filha morta. Ele estava desenvolvendo ali algum tipo de demência, pela idade também, agravado pela depressão e pelo luto, que fazia com que ele se comunicasse com a filha acreditando que ela estava viva ainda. Ele sempre falava pra neta, né, que quem escreve uma carta recebe uma carta, e era o que acontecia. Verdade. Ele não só escrevia as cartas pra filha, que já havia morrido, como ele também escrevia as respostas dela pra ele, né? Então ela achou aquele monte de cartas lá que foram se acumulando ao longo desses anos, né? Que ele passou a se corresponder com ela, e todas as informações, roupas, né, pertences da mãe. E vale lembrar que ele era um idoso muito ativo, ele tinha amigos que iam lá jogar baralho, cozinhar, comer bolo, então ela realmente não esperava que ele estivesse passando por isso.
porque ele tinha uma vida totalmente funcional e ela não ia imaginar que ele estava sofrendo disso, né, ali trancado no quarto dele. E na hora que bate esse desespero, ela acaba ligando pra polícia. E aí, pros pais da Mabel. Da Mabel também. E pra tentar achar esse avô, e na verdade esse avô ele acabou se matando. Ele entrou dentro do mar e desapareceu. Se deixou levar, né? Na verdade, ele decidiu cessar a vida dele da mesma forma que a vida da filha foi cessada, né? Lembrando que a gente não falou, mas a mãe da Mary, ela morreu no mar. Ela teve um acidente enquanto surfava e acabou morrendo no hospital. E assim, quando ela chega na delegacia, né, que os policiais levam ela pra lá e vai dar notícia, ela simplesmente, com a roupa do corpo e com o dinheiro que ela tinha, ela vai para o aeroporto, pega a passagem que estava reservada lá para quando ela fosse para a faculdade, ela adianta essa viagem e simplesmente foge, vai embora sem avisar ninguém. É importante ressaltar, né, que o avô dela eles tinham uma conta conjunta. E nesse meio tempo, porque ele planejou, né, que ele iria dar um fim na vida dele, ele abre uma conta somente para ela e ele acaba transferindo praticamente todo o dinheiro para essa conta, para que ela pudesse se manter nesses primeiros meses, primeiro ano que ela vai se encontrar realmente sozinha. E outro fator que agravou toda a situação e que fez com que a Mary fugisse para Nova York é o fato dela ter se apaixonado pela Mabel. Elas acabaram tendo um romancezinho ali nas últimas férias, antes do período da faculdade começar. Depois de algumas doses de uísque. Aconteceu ali e ela se descobriu apaixonada pela melhor amiga, só que a melhor amiga não tinha esse mesmo sentimento, na verdade ela só estava curtindo ali o que estava acontecendo. E mesmo se ela estivesse sentindo alguma coisa, essa fuga da Mary acabou arruinando qualquer chance que elas estivessem juntas. E arruinou mais ainda quando ela decidiu a não atender, né, nenhuma das ligações da Mabel, nenhuma mensagem foi respondida, nem mesmo um e-mail. Ela simplesmente ignorou tudo que viesse de lá. Porque aí meses se passaram, né, elas acabaram perdendo contato, a Mabel acabou se interessando por uma outra pessoa. Então esse talvez romance que poderia ter acontecido, acabou não acontecendo. Então é um livro que você vê que toca em várias questões, né? Tem aí a representatividade LGBT, tem a questão do luto, da depressão, e eu achei o livro pra mim super indico o livro. Foi muito válido essa parte onde ela descobre todas as coisas que o avô guardava da mãe e depois que ela descobre a morte dele mesmo, porque esse corpo nunca foi encontrado, então a morte dele ficou uma coisa bem subentendida. Né? E nossa, tocou demais, mexeu demais comigo. Foi um momento do livro que me emocionei muito. Eu também super indico, achei um livro muito bom. Se fosse pra achar algum defeito no livro, eu gostaria que o livro fosse um pouco mais longo. Eu também. Eu acho que daria pra desenvolver um pouco melhor a história se colocasse ali umas 100 páginas a mais. Eu acho também. Ficaria um livro melhor trabalhado. Ele teria, acho que ele daria tempo dele ter um encerramento melhor, né? Porque o encerramento dele ficou um pouco... porque a gente fica naquele período de solidão da Mary durante, boa parte do livro, 75% do livro. Isso. E aí na hora que engrena pro final e tudo acontece de uma vez e termina, acabou o livro e pronto. Não tem espaço para que ela pudesse terminar de concluir essa história, né? Para que ela pudesse terminar de escrever e contar como seria essa história. Então foi tudo meio que de supetão, né? De supetão, Enfim, nós dois indicamos que vocês procurem o livro. Se você não conhece a autora, dá uma chance que a gente super indica. É isso aí. Então, até mais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Use os comentários para entrar em contato comigo. Diga se você quer mais vídeos com a Eli, com a participação dela, porque aí eu forço ela a ler os mesmos livros que eu e aí ela volta para fazer os vídeos. E até a próxima leitura. Tchau.